Sobre o caso do Orelha, eu vou trazer o olhar da espiritualidade dos animais em relação a isso. Quero, de alguma forma, trazer um pouco mais de clareza, porque eu acredito que quanto maior a compreensão, mais a gente consegue, talvez, nos acolhermos em relação a essa situação, né? Então, entender como os animais enxergam essa situação, tirar um pouco a lente humana e colocar a lente animal, entender como o processo de passagem acontece em relação ao que eles trazem nas informações de conversa telepática e como de verdade a gente pode ajudar ele. Porque entender como a gente pode ajudar ele, a gente vai mudar um pouco mais o nosso olhar em relação a tudo. De forma que a grande massa tem se comunicado em relação ao nome dele, isso pode não influenciar positivamente em relação a ele. E eu quero que vocês escutem tudo que eu tenho para dizer, porque isso vai ficar mais claro em como a gente pode ajudar ele na situação que ele está e também como a gente pode honrar a história dele no momento atual aqui na matéria, no físico. Primeiro, eu acho que é muito importante, se você nunca ouviu sobre a conversa telepática, é possível se comunicar com os animais telepaticamente, porque a telepatia é um sentido natural que todas as pessoas e os animais têm, e através disso a gente consegue fazer trocas de informação, de consciência para consciência, né? Com a telepatia a gente consegue acessar pensamentos, emoções, sentimentos do outro e trazer para o nosso campo para que o nosso cérebro faça essa codificação e a gente tenha as percepções do outro no nosso corpo. Com isso a gente já entende que os animais são consciências que estão sendo manifestadas no corpo físico, assim como você. Você é uma consciência que está vivendo essa experiência física. O seu animal é uma consciência que está vivendo essa experiência física. Se a telepatia conecta consciências com consciências, é possível se comunicar com outra pessoa, com outro animal, independente de tempo e espaço, porque isso acontece através do nosso campo quântico. Isso é uma técnica, todo mundo consegue desenvolver. O assunto principal não é esse, eu só quero que você entenda que é possível ter esse tipo de comunicação. E graças a isso, a gente consegue ter mais conhecimento sobre quem são os animais. Porque os animais, eles são muito mais do que a gente consegue enxergar. Eles precisam de muito mais do que a gente consegue imaginar com a nossa visão humana, limitada e racional. Durante esses 6 anos, trabalhando com a conversa telepática animal, eu pude ter muitos ensinamentos que não estão descritos em quase livro nenhum, sobre a espiritualidade e como esse processo de desprendimento do físico, de passagem acontece. Mas eles trazem uma neutralidade muito grande, né, em relação ao processo de morte, porque para eles é algo tão natural quanto nascer. Morrer é tão natural quanto nascer. E deveria ser para nós, já que a única certeza que a gente tem é essa. Mas a gente tem medo, a gente associa muitas vezes a morte como algo ruim, como sofrimento, porque isso envolve uma questão de ego e de apego em relação ao outro. Os animais não têm isso. Inclusive, um dos grandes ensinamentos que eles trazem em conversas telepáticas, vários animais, independente da situação, da idade, é que o corpo é apenas um veículo. Eles são muito mais do que a gente consegue ver e enxergar. O corpo é só uma forma dele se expressar aqui na matéria do seu lado. Então eles sabem que eles são muito mais que isso, tanto que em conversas telepáticas eles sempre se referem o corpo sendo algo e ele sendo outra coisa. Eles nomeiam grande parte das vezes como essência. Então eles de fato são a essência e o corpo é o veículo para essa essência conseguir se manifestar. Eles trazem o processo de morte com muita naturalidade, porque eles entendem também que a vida é passageira, no físico, na matéria. E que eles não são algo passageiro. Aquela consciência, ela vai estar viva, seja no físico ou no não físico. Os conhecimentos mais importantes para esse caso específico é o que eles trazem sobre o desdobramento, descolamento da consciência em diversos momentos da vida, inclusive no sono. As pessoas, os animais, quando dormimos, nós temos desprendimento, desdobramento, descolamento dessa consciência. O corpo continua aqui na matéria ativo, porque parte da consciência ainda está ali, enquanto grande parte da consciência que faz esse desdobramento está vivendo uma experiência não física. Acontece no sono, isso acontece em processos de anestesia. Alguns animais relatam que isso acontece em processos de convulsão. Isso acontece em animais que estão próximo do momento da passagem, fase terminal, e animais idosos. Então, esses animais em específico, eles trazem que quando eles estão próximo da passagem, eles têm mais momentos de desdobramento para ir já experienciando novamente o não físico.
Então, para eles, isso não é algo assustador. Muitas pessoas conseguem viver essa experiência de desdobramento, lembrar disso quando volta do sono. Muitas pessoas também relatam isso em EQM, que é a experiência de quase morte, onde elas conseguem acessar esse campo não físico, lembrar das experiências que elas tiveram ali, e quando essa consciência retoma para o corpo, ela consegue contar o que aconteceu. Os animais, isso é muito claro e muito óbvio. Outro fato é que também os animais, eles não esquecem e nem se desligam da sua espiritualidade. Eles sabem por que eles estão aqui, eles sabem de onde eles vieram e eles sabem que eles não estão aqui a passeio. Ninguém está aqui a passeio, está todo mundo aqui por um propósito. Eu quero que vocês entendam que também um animal, quando ele faz a passagem, ele não descansou, né? Muitas pessoas falam, descansa em paz. Não existe esse descanso. O animal, geralmente, quando ele faz a passagem, seja por questões traumáticas, por acidente ou por uma doença, grande parte dos animais relatam que eles vão para um lugar de acolhimento. E dali, eles seguem um outro processo. Então, não é que essa consciência não está no físico, que ela está em algum lugar quietinha e parada. E eu acho que isso é muito importante que a gente entenda, porque se essa consciência está em outro processo, não faz sentido eu ficar chamando por ela o tempo todo. As pessoas perguntaram, você não vai se comunicar com orelha? Você se comunicou com orelha? E eu não tinha intenção nenhuma de fazer essa comunicação. Por quê? Todas as pessoas que se comunicam com os animais e que recebem as mensagens, né, inclusive de animais que já fizeram a passagem, eles trazem exatamente isso. Eles estão com outros propósitos. E toda vez que a gente intenciona e faz uma conversa telepática, a gente está fazendo o quê? Alô, fala comigo? E não que esse animal ele vai ser prejudicado por isso. Que você pega uma intenção e emite para aquela consciência, você está fazendo aquela consciência desviar a intenção para você também. Então, para mim, não tem sentido nenhum a gente ficar o tempo todo se comunicando com aquela consciência para tirar dúvidas pessoais. Porque a comunicação telepática, ela é para um propósito maior e muitas vezes esse propósito se relaciona ao bem daquele animal. Para mim, não tem sentido eu ficar chamando ele se eu não tiver um grande propósito em relação a isso. Teve um dia que eu fui tomar o banho, e geralmente no banho é o momento onde eu fico no maior estado de presença. E ao entrar no chuveiro, eu comecei a receber as imagens. Isso é uma coisa que pode acontecer. Uma pessoa que ela tem um desenvolvimento telepático, ela pode ser chamada por outros animais, tá? Isso acontece com as minhas alunas, isso acontece com os comunicadores. E muitas vezes a gente entende qual mensagem aquele animal quer dar. Porque os animais, eles querem se comunicar. Os animais, eles precisam, né, trazer informações e eles sabem quem são as pessoas que sabem se comunicar e é por isso que eles vão naquela consciência, seja numa forma de chamada telepática ou até em sonho. Então teve um momento no banho que eu estava em estado de presença, que foi um dia onde eu acabei vendo muito as imagens dele, e isso naturalmente já cria um elo e uma conexão. Ao entrar debaixo do chuveiro com o olho fechado, eu comecei a receber as imagens do momento que ele fez a passagem. Então eu via imagens de figura masculina se aproximando, sentia um impacto no meu corpo, senti uma emoção de não entender nada, né? Um medo, um pânico, mas que passou assim, ó. Por quê? Porque rapidamente aquela consciência se desprendeu do físico com a ajuda da espiritualidade. É muito importante que a gente não esqueça que algo maior está regendo tudo. A espiritualidade, ela é inteligente, ela é amorosa e ela não deixa animal sofrer. Já fiz diversas outras comunicações de animais que passaram por situações físicas muito desafiadoras e eles relatam sempre a mesma coisa. Que o desprendimento, ele é muito rápido. E logo depois dali, vem uma sensação de acolhimento e de segurança. Então, depois do impacto físico e da emoção rápida de pânico, de não entender o que estava acontecendo, eu já consegui ver ele num outro campo, num outro contexto não físico, recebendo o acolhimento. Chegando lá ainda com uma emoção mais de susto, né, de não entender as coisas, mas rapidamente houve acolhimento e consegui perceber, eu recebia como se fosse assim, um alívio, uma respiração funda e depois uma forte sensação de orgulho, no sentido de que, então valeu a pena passar por isso. Por quê? Todos os dias existem diversos casos muito semelhantes à orelha, que ninguém fala, que ninguém vê, que não ganha a proporção que o caso dele ganhou. O caso do orelha ganhar uma proporção não foi à toa, não é o acaso.
Muitas vezes a gente olha para um ponto e a espiritualidade está agindo por aqui. O físico do Orelha ter passado pelo que ele passou não foi à toa. Diversas manifestações e movimentos começaram em prol dos animais. Então não se esqueça que todos os dias tem um Orelha passando pelo que ele passou. Só que graças a esse físico Orelha, isso ganhou tanta dimensão que tantos movimentos positivos em prol dos animais vão acontecer. Essa conexão, a percepção que eu tive foi uma sensação atual de tranquilidade, porque não foi em vão. Foi uma sensação de que valeu a pena viver, ter vivido. Isso para vocês, a consciência, ela se desdobra muito rápido e parte da consciência fica ali, né? Como num processo de anestesia. Parte da consciência está mantendo aquele corpo ali, mas grande parte da consciência, que para os animais eles são essa grande parte, já não estava mais ali, já não está ali no processo de anestesia, por exemplo. Então ele trouxe que quando ele foi no processo da eutanásia, a consciência dele já não estava mais ali. O que precisa entender também é que essa consciência está em outro lugar e essa consciência é energia. E se a gente quer ajudar uma consciência energética, a gente precisa de boas energias voltadas a ela. A partir do momento que a gente pensa nele e as emoções que vêm é medo, é raiva, é pânico, são essas emoções que estão sendo vibradas e estão intencionalmente chegando a ele. Para fazer uma conversa telepática, a gente precisa intencionar o animal. E todas as vezes que a gente intenciona esse animal, a gente liga nosso campo com o outro campo. E quando tem essa ligação, tudo que está no meu campo pode chegar para ele. Se a gente quer de verdade ajudar a consciência Orelha, a gente tem que tomar muito cuidado em qual emoção está dentro de nós, porque todas essas emoções estão chegando para eles. Teve um animal que me trouxe esse ensinamento, não vou esquecer nunca o nome dele, ele é o Johnny, e ele me dizia exatamente isso em relação à sua família. A sua família estava chorando todos os dias depois da sua passagem. Trazia em forma de imagens lúdicas que é como se ele estivesse chegando onde ele devia chegar, pouco a pouco, só que cada dor, cada choro, cada sofrimento em seu nome pesava um pouquinho esse campo, essa consciência, e o que podia chegar assim demorava muito mais para chegar onde tinha que chegar. Então, se a gente quer mesmo ajudar ele, é muito importante que a gente vibre da forma mais elevada quando a gente pensa nele. É desafiador, porque a gente tem um olhar e uma interpretação humana em relação aos animais. É desafiador porque a gente não foi ensinado sobre como a espiritualidade trabalha e age no processo da passagem. A gente quer mesmo ajudar ele, o melhor que a gente pode fazer é emanar coisas boas em seu nome. E se a gente quer honrar o nome dele na matéria e no físico, a gente deve sim continuar o trabalho de conscientização em todas as pessoas que passarem por nós sobre a importância da vida animal. Que eles são muito mais do que a gente consegue ver. Que eles conseguem se comunicar. Pessoas que podem atingir eles sejam sim banidas. A forma que a gente tem de honrar sim a sua história é continuar entendendo, ganhando conhecimento sobre os animais e fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para que eles tenham qualidade de vida. E é muito importante que a gente lembre do nosso lado. Também tem um animal que é uma consciência, que tem muito para se expressar e que ele quer ser honrado em vida. Ele pode ser entendido. E a partir de tudo isso, a gente pode proporcionar mais qualidade de vida com aquela vida que a gente também escolheu ter e que está do nosso lado, esperando que a gente olhe para ele também.